Hoje, quando pegamos uma Bíblia nas mãos, muitos de nós talvez não paremos para pensar em todo o processo histórico, linguístico e cultural que ela passou até chegar ao formato que conhecemos. No entanto, essa jornada é essencial para compreendermos a complexidade do que lemos. O que chamamos de Bíblia é uma compilação de textos que foram escritos, copiados e traduzidos ao longo de séculos, e é importante questionar: como sabemos que o que temos em nossas mãos é uma representação fiel dos textos originais? A crença de que a Bíblia é um documento divino, vindo diretamente de Deus, é comum. Muitos imaginam que ela foi entregue pronta, diretamente dos céus, como se cada palavra fosse exatamente aquilo que Deus escreveu e ofereceu aos humanos. No entanto, essa ideia pode ser simplista demais quando confrontada com os fatos históricos. Comecemos pelo Novo Testamento, uma coleção de textos que se acredita terem sido escritos por discípulos de Jesus ou pessoas próximas a eles. A maior parte desses textos foi escrita originalmente em grego, uma língua comum no Mediterrâneo durante o período em que o cristianismo começou a se expandir. A questão é que não possuímos os manuscritos originais desses textos. O que temos são cópias, e essas cópias, feitas à mão por monges e escribas ao longo de centenas de anos, não são completamente idênticas entre si. Imagine um grupo de escribas em diferentes locais do Império Romano, cada um fazendo suas cópias dos manuscritos do Novo Testamento. Muitos desses escribas não tinham a intenção de alterar o texto, mas, naturalmente, erros humanos aconteciam. Algumas palavras eram mal interpretadas, outras copiadas incorretamente. E, em alguns casos, alterações deliberadas eram feitas para esclarecer ou reforçar pontos teológicos. Um dos exemplos mais conhecidos é o chamado Texto Receptus, um conjunto de textos gregos que, ao longo do tempo, foi padronizado e amplamente utilizado nas traduções da Bíblia para várias línguas, inclusive o português. No entanto, mesmo esse texto não representa a totalidade dos manuscritos antigos. Existem milhares de variantes, ou seja, pequenas diferenças entre os diversos manuscritos que chegaram até nós. Algumas dessas variantes podem ser irrelevantes, por exemplo, um erro ortográfico aqui ou ali. Mas outras, como a ausência ou presença de certos versículos, podem alterar completamente o entendimento de uma passagem. Por exemplo, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, é muitas vezes citado de memória por cristãos em todo o mundo. Mas se você olhar para esse versículo em uma Bíblia interlinear, que traz o texto grego original com a tradução ao pé da letra, perceberá que ele pode ser interpretado de maneiras diferentes. O grego original é muito mais conciso, e dependendo de como for traduzido, pode ter variações de significado que não são óbvias na versão portuguesa. Agora, imagine a complexidade quando falamos do Antigo Testamento, que foi escrito originalmente em hebraico. A situação aqui é ainda mais desafiadora. Assim como os manuscritos gregos do Novo Testamento, os manuscritos hebraicos do Antigo Testamento não são uniformes. Existem diferentes tradições textuais, sendo a mais conhecida dos manuscritos do Mar Morto, descobertos no século XX, que nos mostram como o texto do Antigo Testamento era copiado e transmitido ao longo dos séculos. Esses manuscritos, que datam de cerca de 2000 anos atrás, revelam que havia variações significativas entre os textos em circulação naquela época. A Bíblia hebraica que temos hoje, muitas vezes baseada no Códice de Leningrado, é considerada um dos textos mais antigos e completos do Antigo Testamento. No entanto, o próprio Códice de Leningrado não é o único. Há outros códices, como o de Alepo, que também têm variações em relação ao texto hebraico. Assim, ao estudar esses textos, os especialistas têm que lidar com uma multiplicidade de manuscritos e decidir quais variantes representam melhor o texto original. É aqui que entra a importância do aparato crítico. Quando você olha para uma Bíblia acadêmica, como a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, verá notas de rodapé que indicam as diferentes variantes textuais que aparecem nos diversos manuscritos. Essas notas ajudam os estudiosos a compreender as possíveis diferenças e a fazer julgamentos sobre quais palavras ou frases podem ter sido alteradas ao longo do tempo. Por exemplo, uma passagem do livro de Isaías em um manuscrito pode conter uma palavra ligeiramente diferente de outro manuscrito. Isso pode parecer trivial, mas em um texto que é considerado sagrado, qualquer alteração pode ter implicações teológicas. Outro ponto importante a ser considerado é a tradução. Quando traduzimos o hebraico ou o grego para o português, muitas nuances são perdidas. O grego, por exemplo, tem uma estrutura gramatical muito diferente do português, e algumas palavras gregas podem ter múltiplos significados, dependendo do contexto.
Traduzir um texto é sempre uma questão de interpretar esse contexto, e diferentes tradutores podem fazer escolhas diferentes sobre como apresentar o significado de uma palavra ou frase. Um exemplo claro disso é a palavra grega logos, que é usada no início do Evangelho de João para se referir a Jesus. Logos pode ser traduzido como palavra, mas também pode significar razão ou princípio. A escolha de como traduzir essa palavra afeta profundamente o entendimento teológico do texto. E essa é apenas uma entre muitas palavras e frases que, ao serem traduzidas, perdem parte de sua riqueza original. Agora, imagine se o Vaticano, com sua vasta coleção de manuscritos antigos, decidisse revelar tudo o que possui. As bibliotecas secretas do Vaticano contêm milhares de documentos, muitos dos quais nunca foram vistos pelo público. Se esses documentos fossem revelados, será que isso abalaria nossa compreensão da Bíblia? Será que encontraríamos manuscritos que contradizem o que temos hoje em nossas mãos? Ou, ao contrário, esses documentos poderiam confirmar a veracidade dos textos que já conhecemos? Há uma certa tensão entre a fé e a crítica textual. Para muitos, a Bíblia é a palavra inerrante de Deus, e qualquer sugestão de que ela possa conter erros ou variações pode ser perturbadora. No entanto, o estudo dos manuscritos antigos não tem o objetivo de desacreditar a Bíblia, mas sim de compreender melhor sua história e evolução. Saber que os textos bíblicos passaram por muitas mãos antes de chegar até nós não diminui seu valor, mas nos lembra de que eles foram preservados e transmitidos por comunidades de fé ao longo de milhares de anos. Essa história complexa e multifacetada, cheia de variantes textuais, traduções e edições, nos dá uma visão mais rica e profunda da Bíblia. Ao estudar essas questões, não estamos questionando a fé em si, mas sim buscando uma compreensão mais completa de como os textos sagrados foram formados e transmitidos. Afinal, o que buscamos é a verdade, e a verdade, como disse Jesus, nos libertará. Ao final de tudo, o mais importante é entender que a Bíblia, em todas as suas formas e versões, continua sendo uma fonte inesgotável de sabedoria, inspiração e fé. Mas é igualmente essencial reconhecer que a jornada da Palavra de Deus até nós é uma história de cuidado, de erros e acertos, e de uma preservação meticulosa por aqueles que, ao longo dos séculos, se dedicaram a manter viva essa tradição. Quando falamos sobre a tradução da Bíblia, muitas vezes não compreendemos as nuances e dificuldades que os tradutores enfrentaram. Traduzir do grego ou hebraico para o português não é um processo simples. O grego, por exemplo, é uma língua rica em significado e muitas palavras possuem vários sentidos possíveis. No caso do hebraico, a questão é ainda mais desafiadora, devido à estrutura linguística única dessa língua antiga. Tomemos como exemplo a palavra ágape, uma das palavras gregas para amor, usada no Novo Testamento. Ela não se refere a qualquer tipo de amor, mas a um amor divino e incondicional. Quando traduzida para o português, a profundidade desse termo nem sempre é capturada da mesma forma. As escolhas feitas pelos tradutores podem influenciar profundamente como entendemos o texto. Além disso, o processo de tradução nem sempre foi puramente acadêmico ou neutro. Durante a história, muitas traduções da Bíblia foram feitas com influências culturais e religiosas. Os tradutores eram guiados pelas doutrinas de suas denominações, às vezes, isso impactava a forma como certos versículos eram interpretados e apresentados ao público. Isso nos leva a outra questão importante: quais textos foram incluídos na Bíblia que usamos hoje? A formação do cânon bíblico, especialmente no Novo Testamento, foi um processo longo e polêmico. Os líderes da Igreja, ao longo dos séculos, discutiram quais livros deveriam ser considerados sagrados e inspirados. Muitos livros que poderiam ter sido incluídos foram deixados de fora, como o Evangelho de Tomé e outros textos apócrifos. Com o passar do tempo, a Bíblia que conhecemos foi consolidada, mas ainda existem debates sobre os textos excluídos e como eles poderiam mudar nossa compreensão das Escrituras. Conclusão: com isso, espero que este vídeo tenha trazido novas perspectivas e informações que possam enriquecer sua visão sobre a Bíblia e os textos sagrados. Lembre-se, não estamos aqui para destruir a fé, mas para construir um entendimento mais sólido e fundamentado. Se essas informações lhe causam desconforto, é porque talvez seja o momento de refletir mais profundamente sobre o que acreditamos. Muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.